A Barraca do Beijo Maldita. Canal Rastros do Medo, em Minas Gerais. Entre as montanhas e as cidades históricas, onde o doce aroma do café se mistura a um cheiro amargo de tragédia, vamos mergulhar na lenda da Barraca do Beijo Maldita, conto que fará você questionar a inocência das festas juninas e o verdadeiro custo de um simples beijo. Apertem os cintos, ou melhor, segurem-se firme, porque o que vocês estão prestes a ouvir pode assombrar seus sonhos por muito tempo. Encanto de São Bartolomeu. Um vilarejo adormecido em um vale escondido, aninhado entre as serras de Minas Gerais, existia o pequeno vilarejo de São Bartolomeu. Não era um lugar que aparecia nos grandes mapas turísticos. Sua beleza residia na simplicidade. Ruas de paralelepípedos, casas coloniais com janelas azuis e varandas floridas, e uma igreja matriz imponente no centro da praça, com sinos que badalavam a cada hora, marcando o ritmo lento e pacato da vida. O ar era pural, impregnado pelo cheiro da terra molhada, do fogão a lenha e das flores silvestres que brotavam em cada canto. São Bartolomeu era um refúgio do tempo, onde a modernidade parecia ter esquecido de bater a porta. As famílias se conheciam há gerações, e a comunidade se unia em celebrações que duravam dias. A maior de todas, sem dúvida, era a festa de São João, um evento que transformava o vilarejo em espetáculo de cores, luzes e alegria. Os preparativos começavam messes antes. As mulheres bordavam as bandeirinhas, os homens montavam a fogueira gigante no largo principal e as crianças praticavam a quadrilha com uma seriedade invejável. O ponto alto da festa para os jovens era sempre a Barraca do Beijo. Não era uma barraca qualquer. Era uma tradição antiga, passada de geração em geração, que prometia mais do que apenas um beijo. A Barraca do Beijo de São Bartolomeu era construída com toras de madeira rústica e coberta por tecidos coloridos, com bandeirinhas e balões por toda parte. Dentro dela ficavam as beijoqueiras e os beijoqueiros, geralmente os mais velhos do vilarejo, com seus rostos enrugados pela sabedoria e os olhos brilhando com memórias. O dinheiro arrecadado ia para a reforma da igreja, ou para alguma obra social da comunidade. Mas havia algo a mais nessa barraca, algo que a tornava especial, quase mística. Dizia a lenda que os beijos trocados ali, sob a bênção de São João e a luz da fogueira, carregavam uma energia singular. Um beijo dado com verdadeiro afeto poderia selar um amor eterno. Um beijo de amizade fortaleceria laços, mas um beijo dado com malícia, com falsidade ou com um coração impuro, esse, diziam os sussurros, poderia trazer consequências imprevisíveis e sombrias. O ano de 1985, um verão de promessas e segredoso. Ano de 1985 foi especialmente marcante em São Bartolomeu. A colheita de café havia sido farta, as chuvas, na medida certa, e um otimismo palpável pairava no ar. A juventude do vilarejo fervilhava com sonhos e paixões recém-descobertas. Entre eles destacavam-se Mariana e Pedro. Mariana era a personificação da primavera mineira. Seus cabelos eram cacheados e da cor do café recém-torrado. Seus olhos de um verde intenso refletiam a doçura e a vivacidade de sua alma. Ela era filha do padeiro, e o cheiro de pão fresco parecia campan ralá aonde quer que fosse. Mariana tinha um sorriso fácil que desarmava qualquer um e uma risada que parecia o tilintar de sinos. Era cortejada por muitos, mas seu coração já tinha um dono. Pedro era o oposto complementar. Forte, com um porte de quem trabalhava na roça desde cedo, mas com mãos delicadas que sabiam tocar o violão como ninguém. Seus olhos, de um castanho pensativo, revelavam uma profundidade que poucas pessoas ousavam explorar. Ele era o mais velho de 7 irmãos, responsável e trabalhador. O amor entre Mariana e Pedro era um romance de cinema, nascido na infância, florescido na adolescência, e que todos em São Bartolomeu já consideravam um casamento certo. Eles se viam secretamente nas tardes, sob a sombra do jatobá centenário, trocando promessas e carinhos inocentes. Mas nem tudo era doçura em São Bartolomeu. Na mesma turma de Mariana e Pedro estava Ricardo, o filho do coronel Almeida, o homem mais rico e influente do vilarejo. Ricardo era bonito, charmoso e sabia usar seu sobrenome e seu dinheiro para conseguir o que queria. Era um playboy à moda antiga, acostumado a ter todas as mulheres aos seus pés, e ele queria Mariana. Ricardo não se conformava com a preferência de Mariana por Pedro,
Ele a via como um troféu, algo a ser conquistado para provar sua superioridade. Tem tudo presentes caros, bilhetes apaixonados, flertes descarados. Mariana, porém, sempre o repelia com educação, mais firmeza. Isso só atiçava a obsessão de Ricardo. Ele passou a vigiar Mariana e Pedro, alimentando um ciúme doentio e uma raiva crescente. A festa de São João se aproximava, e com ela, a expectativa pela barraca do beijo, né? Ricardo via ali uma oportunidade. Havia um burburinho no vilarejo sobre um ritual que poderia ser feito na barraca para roubar um amor. Ninguém sabia ao certo se era verdade ou apenas fofoca, mas a ideia plantou-se na mente de Ricardo. A noite da fogueira, entre beijos e promessas quebradas, a noite de São João chegou, e São Bartolomeu se transformou. As ruas estavam iluminadas por lanternas de papel, o cheiro de quentão e pipoca pairava no ar, e o som da sanfona e da viola preenchia cada canto. A fogueira ardia imponente na praça, lançando faíscas que dançavam com as estrelas. Mariana e Pedro estavam radiantes. Eles dançaram quadrilha, comeram paçoca e se olhavam com a cumplicidade de quem sabia que o futuro pertencia a eles. Chegaram à barraca do beijo por volta da meia-noite, de mãos dadas, com o coração acelerado. Era tradição que os casais prometidos selassem seu amor ali, na entrada da barraca. A simpática Dona Joana, uma senhora com mais de 80 anos e guardiã das tradições, sorriu para eles. Que o beijo de vocês seja abençoado, meus filhos. Que o amor os guie. Pedro, um pouco tímido, puxou Mariana para perto e a beijou. Não foi um beijo longo, mas foi profundo, carregado de todo o amor e carinho que sentiam um pelo outro. Mariana sentiu um calor no peito, uma sensação de que tudo estava no lugar certo. Mal sabiam eles que, nas sombras, Ricardo os observava com um olhar gélido, uma determinação sombria em seus olhos. Ricardo havia se encontrado com um velho benzedor da cidade vizinha, um homem de reputação duvidosa que se dizia especialista em amores roubados. O benzedor, com um olhar astuto e um sorriso desdentado, havia lhe dado um pequeno frasco com um líquido viscoso e um punhado de ervas secas. Coloque 3 gotas no lábio de quem deseja e sussurre o nome dela 3 vezes ao beijar na barraca do beijo. O amor dela virá para ti, mas o preço será alto, ele havia alertado, com um tom de voz que misturava promessa e ameaça. Ricardo não hesitou. Seu desejo por Mariana era maior do que qualquer medo. Ele esperou o momento certo. Quando Mariana se afastou de Pedro para pegar um pedaço de bolo de fubá, Ricardo se aproximou. Com um sorriso forçado, ele a parou. Mariana, preciso falar com você. É sobre um recado para seu pai. Mariana, ingênua, aceitou a conversa. Ricardo, com um movimento rápido e disfarçado, passou as 3 gotas do líquido nos próprios lábios e se inclinou, como se fosse sussurrar algo em seu ouvido. Em vez disso, ele a beijou. Um beijo rápido, roubado, mas carregado da intenção mais sombria. No instante do beijo, ele sussurrou o nome dela 3 vezes como instruído. Mariana sentiu um calafrio estranho. O beijo de Ricardo não era apaixonado. Era frio, quase pegajoso, e deixou um gosto amargo em seus lábios. Ela se afastou abruptamente, limpando a boca com as costas da mão, sentindo-se violada. Ricardo sorriu vitorioso e se afastou rapidamente. Pedro, que havia presenciado a cena de longe, correu até Mariana. O que ele queria, meu amor? Ele te beijou? Mariana, confusa e enojada, sentiu. Foi um beijo estranho, Pedro. Sentiu um gosto amargo, um arrepio. Pedro, furioso, quis ir atrás de Ricardo, mas Mariana o conteve. Não vale a pena. Vamos embora, por favor. A partir daquele beijo, algo mudou em São Bartolomeu. A alegria da festa começou a se dissipar, substituída por uma sensação de mal-estar. A fogueira, antes vibrante, parecia crepitar com um brilho mais fraco, e a música, antes alegre, soava desafinada. A semente da maldição havia sido plantada, a sombra da amargura, a mudança de Mariana nos dias que se seguiram à festa de São João. Mariana começou a mudar, pequenas alterações, quase imperceptíveis a princípio, mas que foram se acentuando. Ela parecia mais distante, mais calada. O brilho em seus olhos verdes, antes tão vívido, começou a se apagar. Seus sorrisos se tornaram raros e forçados. Pedro notou a mudança imediatamente. Ele tentava conversar com ela, perguntava o que estava acontecendo, mas Mariana se esquivava.
Dizia que estava cansada ou que não era nada. O cheiro de pão fresco que a acompanhava parecia ter sido substituído por um aroma tênue de terra molhada e flores murchas. Ricardo, por outro lado, estava radiante. Ele passava por Mariana na rua com um sorriso presunçoso, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. E, para o desespero de Pedro, Mariana começou a desviar o olhar quando o via. Certa tarde, Pedro a procurou no riacho, o local preferido deles para conversas íntimas. Ele esperava um abraço, um beijo, a cumplicidade de sempre. Mas Mariana estava sentada à beira da água olhando para o reflexo, com uma expressão vazia. Mariana, o que está acontecendo? Você tá diferente. Não me olha, não sorri mais para mim. Pedro desabafou, com a voz embargada pela preocupação. Mariana o olhou, e por um instante Pedro viu um lampejo de dor em seus olhos, antes que a expressão se tornasse novamente distante. You know say. Pedro, sinto-me. As palavras de Mariana foram como uma faca no coração de Pedro. Ele se sentiu tonto, o chão sumindo sob seus pés. O quê? Como assim, Mariana, nosso amor? Nossas promessas. Eu sinto muito, Pedro. Ela respondeu, com a voz monótona, quase sem emoção. Eu não consigo mais. E se levanto, deixando-o ali, sozinho, com um coração em pedaços e a alma dilacerada. A notícia do rompimento se espalhou rapidamente por São Bartolomeu Chacando. A Tidus, ninguém conseguia entender o que havia acontecido com o casal mais querido do vilarejo. Pedro, desolado, tentou de tudo para reverter a situação. Ele escrevia cartas para Mariana, levava flores. Tocava o violão para ela na janela de sua casa, mas Mariana permanecia inabalável, fria e distante. Ricardo, em contrapartida, intensificou suas investidas. E para a surpresa e o horror de todos, Mariana começou a ceder. Primeiro, aceitou conversas, depois passeios. Em poucas semanas, ela estava andando de mãos dadas com Ricardo, rindo de suas piadas vazias e aceitando seus presentes extravagantes. A alma de São Bartolomeu parecia encolher a cada dia. O que era doce, azedou. O que era vibrante, murchou. A degradação e o preço da maldição mudança de Mariana não se limitou ao seu relacionamento com Pedro. Ela se afastou dos amigos, da família. A alegria de viver que a caracterizava desapareceu, substituída por uma apatia preocupante. Seus olhos verdes se tornaram opacos, sem brilho. Sua beleza, antes tão radiante, começou a definhar. Ela emagreceu, sua pele ficou pálida e olheiras profundas marcavam seu rosto. Dona Aurora, a mãe de Mariana, estava desesperada. Ela procurou benzedeiras, rezadeiras, padres, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo com sua filha. Mariana parecia presa em uma teia invisível, controlada por uma força que a consumia. Pedro, apesar da dor, não desistiu de Mariana. Ele pesquisou sobre a barraca do beijo, sobre rituais e maldições. Foi quando ele ouviu falar de um antigo livro, guardado pelo avô de um amigo em uma cidade distante, um livro que continha relatos de rituais proibidos e suas terríveis consequências, enquanto Pedro viajava em busca de respostas. A situação de Mariana se deteriorava. Ela até pesadelos terríveis, acordando aos gritos, com suores frios. As visões eram sempre as mesmas. A barraca do beijo se transformando em um caixão. E Ricardo, com um sorriso maligno, prendendo-o ali dentro. O corpo de Mariana começou a apresentar sinais estranhos. Feridas que não cicatrizavam, um frio constante que a fazia tremer mesmo nos dias mais quentes. Seu cheiro mudou drasticamente. O aroma de pão fresco e flores foi substituído por um cheiro adocicado e fétido, como o de flores em decomposição. As pessoas começaram a evitar Mariana, a cochichar quando ela passava. Ricardo, por sua vez, começou a se assustar com a situação. Ele havia desejado o amor de Mariana, não sua ruína. Mas o feitiço parecia ter saído do controle. Ele via o definhamento dela e sentia um terror crescente. Tentou se afastar, mas Mariana, em seus momentos de lucidez, parecia se agarrar a ele com uma força desesperada, como se ele fosse a única coisa que a mantinha conectada à realidade. A maldição da barraca do beijo não afetava apenas Mariana. Uma nuvem de melancolia e desgraça pairava sobre São Bartolomeu. A colheita seguinte foi terrível. As árvores frutíferas murcharam,
e uma doença estranha começou a afetar os animais. O vilarejo, antes vibrante, Porecha condenado à descoberta de Pedro, o livro proibido e a revelação. Pedro viajou por dias, de carona em carona, até chegar à casa do avô de seu amigo, um homem muito velho e sábio, conhecido por guardar conhecimentos antigos. O livro era um tomo empoeirado, com capa de couro e páginas amareladas, escrito em uma linguagem quase indecifrável. Mas Pedro, com a ajuda do ancião, conseguiu decifrar a parte que falava sobre a barraca do beijo de São Bartolomeu. O texto era assustador. Dizia que a barraca do beijo de São Bartolomeu era um portal, um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Os beijos ali trocados eram mais do que simples gestos. Eram contratos de alma. Um beijo dado com amor verdadeiro atraía bênçãos e proteções. Mas um beijo dado com malícia, com o intuito de roubar o amor de outro, abria um portal para entidades sombrias, que se alimentavam da energia vital da vítima e do algoz. O livro descrevia os sintomas: a perda da vitalidade, o definhamento físico, a mudança de personalidade, o cheiro de decomposição. E a cura era quase impossível. A única forma de reverter a maldição era que o traidor confessasse seu pecado publicamente na barraca do beijo, em uma noite de São João, e recebesse um beijo de perdão da vítima, um beijo genuíno e puro, dado de livre e espontânea vontade. Caso contrário, a vítima seria consumida completamente, e o traidor também sofreria as consequências, perdendo sua vitalidade e, por fim, sua sanidade. Pedro leu a passagem sobre Ricardo, sobre o frasco e as ervas, e o sangue gelou em suas veias. Ele agora entendia: Ricardo havia roubado a alma de Mariana, e ambos estavam presos em uma teia de maldição. Ele precisava agir rápido. Mariana estava se esvaindo, e Ricardo, embora ainda não demonstrasse os mesmos sinais físicos, já dava indícios de que sua mente estava sendo afetada. Ele andava pálido, com os olhos fundos, murmurando coisas incompreensíveis. Pedro voltou para São Bartolomeu com a urgência de quem corria contra o tempo. Ele sabia que precisava convencer Ricardo a confessar, algo que seria quase impossível dada a arrogância do rapaz. A última festa de São João, o confronto final, a próxima festa de São João chegou, e o clima em São Bartolomeu era de apreensão. A fogueira estava menor, as bandeirinhas desbotadas, as pessoas dançavam quadrilha com um sorriso melancólico. A sombra da maldição pairava sobre todos. Mariana estava irreconhecível, magra, pálida, com os olhos sem vida. Ela andava pela festa como um fantasma, acompanhada por Ricardo, que estava igualmente definhando, com um olhar de terror constante. Pedro se aproximou de Ricardo em um canto da praça, longe dos olhares curiosos. Ricardo, sei o que você fez. Yuli, o livro você precisa confessar. É a única chance de salvar Mariana e de salvar você mesmo. Ricardo riu, um riso sem humor, que terminou em tosse. Você está louco, Pedro? Não sei do que você está falando. Eu sei sobre o benzedor, sobre o feitiço, sobre o beijo na barraca do beijo. Pedro insistiu com a voz firme. Mariana está morrendo, Ricardo. E você está morrendo com ela. O feitiço não era para roubar o amor, era para roubar a alma. E agora ele está te consumindo também. Ricardo empalideceu ainda mais. O medo em seus olhos era evidente. Não pode ser. Pode... Pedro retrucou. Você precisa ir até a barraca do beijo, confessar o que fez para Mariana e pedir o perdão dela. Ela precisa te beijar de volta, de livre e espontânea vontade. E só assim a maldição será quebrada. É a última chance, Ricardo. Ricardo olhou para Mariana, que estava parada perto da fogueira. Com um olhar vazio, ele viu a sombra da morte em seu rosto e percebeu que Pedro estava falando a verdade. O ego, o orgulho, tudo aquilo que o havia cegado, começou a ceder lugar ao desespero. Com as pernas trêmulas, Ricardo caminhou até a barraca do beijo. Mariana o seguiu, arrastando-se, como se estivesse em transe. As poucas pessoas que ainda estavam na barraca observavam a cena com curiosidade e apreensão. Ricardo se ajoelhou diante de Mariana, não em um pedido de casamento, mas em um pedido de perdão. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Mariana, eu fiz uma coisa terrível. Eu te amaldiçoei. Usei um feitiço para roubar seu amor. Me perdoe, Mariana. Por favor. Me perdoe. Mariana o olhou.
e pela primeira vez em meses um lampejo de lucidez apareceu em seus olhos. Ela pareceu entender a gravidade da situação. A sombra em seu rosto parecia diminuir por um instante. Pedro observava de longe, o coração na garganta. Me perdoe, Mariana, Ricardo repetiu, com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Mariana estendeu a mão, tocou o rosto de Ricardo. Seu toque era frio, quase inerte. Ela se inclinou lentamente e, para a surpresa de todos, beijou Ricardo na testa. Um beijo suave, quase um sopro, mas que parecia carregar todo o perdão do mundo. No instante do beijo, um raio de luz parecia emergir da barraca do beijo. A fogueira, que antes estava fraca, subitamente queimou com mais força, lançando chamas douradas para o céu. Um vento forte soprou pela praça, fazendo as bandeirinhas tremeluzirem e os balões dançarem. E o cheiro de flores murchas que acompanhava Mariana se dissipou, substituído por um aroma fresco e doce de jasmins. Ricardo caiu para trás, desmaiado. Mariana, por sua vez, cambaleou e foi amparada por Pedro, que correu para ela. Seus olhos verdes, antes opacos, agora brilhavam com uma intensidade que Pedro não via há muito tempo. A palidez em seu rosto deu lugar a um leve rubor, e um suspiro profundo de alívio escapou de seus lábios. O epílogo da lenda. As consequências e os sussurros. Mariana se recuperou lentamente. Aos poucos a vitalidade voltou ao seu corpo, o sorriso aos seus lábios e o brilho aos seus olhos. O cheiro de pão fresco e flores a acompanhava novamente. A maldição havia sido quebrada. Ricardo, no entanto, não teve a mesma sorte. Ela, no dia seguinte, mas sua mente estava fragmentada. Nunca mais foi o mesmo. Sua memória se foi, sua personalidade se tornou infantil e apática. Ele definhou gradualmente e anos depois morreu sozinho, esquecido e assombrado por demônios que só ele via. O preço do seu desejo egoísta foi a sua própria sanidade e vida. Pedro e Mariana, depois do tudo, se casaram na mesma igreja da praça, mais longe da barraca do beijo. Eles tiveram uma vida longa e feliz. Do egoísmo e da inveja e a importância do amor verdadeiro, a barraca do beijo de São Bartolomeu nunca mais foi a mesma. Depois do incidente, ela foi desmontada e nunca mais foi construída para a festa de São João. O vilarejo, com o tempo, voltou à sua rotina, mas a memória da maldição pairava como uma névoa invisível. Até hoje, dizem os moradores mais antigos, em noites de São João, quando a fogueira crepita e a sanfona toca as modinhas antigas, é possível sentir um arrepio diferente ao passar pelo local onde a barraca costumava ficar. Alguns juram ouvir sussurros, risadas e um cheiro tênue de flores murchas e terra úmida. Seria a lembrança da maldição? Ou seriam os ecos das almas que foram tocadas por um beijo proibido? A lenda da barraca do beijo maldita de São Bartolomeu se tornou um conto popular em Minas Gerais. Um aviso sobre o lado sombrio do desejo humano e as consequências de manipular o amor. Ela nos lembra que nem tudo que brilha é ouro, e que alguns beijos podem carregar um preço mais alto do que imaginamos. E que talvez algumas tradições antigas guardem segredos que a ciência ainda não pode explicar, e assim chegamos ao fim de mais uma incursão nos rastros do medo. A história da barraca do beijo maldita é um lembrete arrepiante de que o sobrenatural pode se manifestar nos lugares e nos momentos mais inesperados, mesmo em uma festa tão alegre quanto o São João. Espero que vocês tenham sentido o arrepio na espinha e que essa história fique com vocês por muito tempo. Se você gostou desse mergulho no terror e quer continuar desvendando os mistérios que assombram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de caçadores de lendas, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes e para não deixar o medo ir embora. Tem mais vídeo te esperando na tela agora mesmo. Clique e continue essa jornada conosco. Até a próxima. E lembrem-se, os mistérios estão sempre à espreita, esperando para serem desvendados.